Espanha venceu a Inglaterra por 2-1 na final da Eurocopa e ficou com o título. A Espanha passa a ser, portanto, a seleção com mais Eurocopas na história, 4 títulos conquistados. A gente teve essa final que foi muito mais do segundo tempo do que no primeiro tempo. O primeiro tempo, um jogo com mais dificuldades para os dois lados. A Espanha com dificuldade de acionar os seus pontas velozes, que foram o grande diferencial dessa Espanha na Eurocopa. Nico Williams e Lamine Yamal no primeiro tempo com muita dificuldade de conseguir encontrar espaços. A Espanha com dificuldade de conectar, apesar de ter a maior posse de bola na partida. E a seleção da Inglaterra tendo alguns lampejos, algumas tentativas de encontrar o gol, mas também com dificuldade de conseguir isso. A gente teve um chute no gol para cada lado só no primeiro tempo. Então, uma partida que na primeira parte foi o que foi. No segundo tempo, todos os gols. A Espanha vem muito melhor para a partida. Logo aos 2 minutos, os dois meninos que foram os dois grandes destaques dessa seleção espanhola na Eurocopa, um dá assistência e o outro marca o gol. Lamine Yamal cruza para Nico Williams sozinho entrar na área e abrir o placar para a seleção espanhola. E destacar a participação de Álvaro Morata e Dani Olmo nesse gol, que arrastam os defensores da Inglaterra para o Nico Williams entrar sozinho na área. Finalmente, no segundo tempo, ele conseguiu se desvencilhar da marcação forte do Walker e abriu o placar para a seleção espanhola. A Espanha tem várias ocasiões no segundo tempo, inclusive o Pickford defende 2 chutes muito bons no gol de Lamine Yamal, que inclusive pôde marcar na partida, mas o Southgate faz alterações no time, inclusive tirando o Harry Kane no segundo tempo. 60 minutos de jogo, o Harry Kane sai da partida e o Southgate faz substituições que melhoram a seleção da Inglaterra e coloca em campo o cara que faz o gol do empate. Cole Palmer, que tem sido um dos destaques na Inglaterra nessa temporada, jogador do Chelsea, e que não foi titular nessa Eurocopa, mas que quando entrou praticamente em todos os jogos foi de certa forma decisivo para a seleção inglesa, e foi de Cole Palmer, jogador do Chelsea, o gol de empate da Inglaterra. A gente teve chances para a Inglaterra, chances para a seleção espanhola. É verdade que a Espanha buscou muito mais o gol e acabou encontrando. Digamos que dá para dizer que a Espanha, de certa forma, devolveu um pouco do veneno que a Inglaterra aplicou em seus rivais em alguns momentos decisivos dessa Eurocopa, que é marcando aquele gol no final do jogo, nos últimos minutos da partida, nos acréscimos. A Espanha não precisou chegar aos acréscimos, com 88 minutos de jogo, 88, 86, a Espanha encontra o gol da vitória, o gol marcado por Oyarzabal, o jogador da Real Sociedad, que já entra para a história da seleção espanhola, marcando esse 2-1. Espanha, como eu dizia, mereceu ganhar o título europeu, venceu todos os seus jogos, 7 partidas, 7 vitórias da seleção espanhola, que termina como a seleção que mais marcou gols, 15 gols marcados nessa Euro, sendo que 10 jogadores diferentes balançaram as redes para essa seleção espanhola. Então a Espanha é campeã da Europa de uma forma merecida. Teve dificuldades, é verdade, contra a Inglaterra, que durante o torneio foi crescendo, foi melhorando, foi se encontrando um pouco mais no jogo, mas de certa forma não conseguiu encontrar o seu melhor futebol e a Espanha fica com o título. No final da partida, Lamine Yamal, que terminou o torneio como líder de assistências, 4 assistências na Eurocopa, foi eleito o melhor jovem. Nico Williams, o que marcou o primeiro gol para a seleção espanhola, foi eleito o melhor jogador da final. E Rodri Hernandes, jogador do Manchester City, o melhor volante do mundo, acabou saindo do jogo por um choque com um companheiro de time, foi eleito o melhor jogador desta Eurocopa. Tudo para a Espanha, o título, olha aí a celebração dos espanhóis, os melhores em campo, os gols, enfim. A Espanha realmente fez uma grande Eurocopa, muito mérito do técnico do Luis de la Fuente, que assumiu a seleção espanhola depois da saída do técnico Luis Enrique, e foi um técnico que sempre apostou muito pelo que ele acreditava do futebol, que era não só a posse de bola, mas uma posse de bola mais vertical, mais efetiva, e foi ele que apostou pelos 2 grandes destaques da Espanha nessa Eurocopa, Lamine Yamal, o ponta direita da Espanha, e Nico Williams, o ponta esquerda da seleção espanhola, que antes da Espanha chegar na final, completaram 22 o Nico e 17 anos o Lamine Yamal. 2 destaques dessa seleção da Espanha. Uma Espanha que teve em seu capitão Álvaro Morata, o cara que levantou a 14ª Eurocopa, uma Eurocopa que a Espanha conquista
eliminando as favoritas do torneio, né? Só de todas as favoritas, só Portugal não cruzou o caminho da Espanha. A Espanha esteve no grupo da morte com Itália e Croácia e Albânia. Depois, nas oitavas de final, é verdade, pegou a Geórgia, goleou a Geórgia nas oitavas. E depois teve pelo caminho a França e teve pelo caminho a Alemanha. A Alemanha nas quartas, a França nas semifinais e derrotou a Inglaterra, outra das favoritas, na final. Então, uma Eurocopa perfeita da seleção espanhola. Falando um pouquinho do lado da Inglaterra, vamos ver como é que fica a situação do técnico Southgate. E não, Harry Kane não conseguiu conquistar o seu primeiro título na carreira, ele que inclusive nem terminou o jogo, saiu no minuto 60 da partida, o Harry Kane que não conseguiu conquistar esse título, assim como o Jude Bellingham, que talvez tenha sido um dos jogadores que mais tenha buscado esse título com a seleção da Inglaterra, mas também não fica com o título, portanto vamos ver o que esse não título na Inglaterra pesa também na votação da Bola de Ouro. O Bellingham, que fez uma grande temporada com o Real Madrid, que fez uma Eurocopa, é verdade que a Inglaterra não fez uma grande Eurocopa, mas conseguiu chegar até a final. Vamos ver quanto isso vai pesar para as pessoas que votam nas premiações individuais. Mas é isso, a Espanha conquista a 4ª Eurocopa, a gente teve muita festa aqui na capital espanhola, eu estou num dos pontos onde a gente teve concentração de torcedores com telões, foram 2 pontos aqui em Madrid, 30 mil pessoas em cada um deles. A gente vai ter festa para receber os jogadores provavelmente nessa segunda-feira, muita movimentação ainda de torcedores da Espanha, porque os espanhóis conseguiram conectar bastante com essa seleção espanhola, que jogou um futebol diferente do que o torcedor aqui da Espanha estava acostumado, futebol mais atrativo, mais divertido, tem jogadores mais carismáticos nessa seleção da Espanha, então os espanhóis vão comemorar sem nenhuma dúvida muito essa 4ª Eurocopa. A Espanha passa a ser a seleção com mais Eurocopas da história.